Eclesiastes capítulo 10, do verso 1 ao verso 11. Você já se perdeu em uma cidade ou em um bairro que não conhecia tão bem? Anos atrás, eu, Sabrina e um casal da igreja nos perdemos em São Paulo. Em parte porque meu amigo não sabia ler o mapa. E em parte porque eu fui um presunçoso. Eu julguei que podia dirigir em São Paulo sem mapa. Tolinho, né? Mas tem muita gente assim na vida. Alguns são completamente ignorantes. Não conhecem o melhor caminho. Outros são bastante presunçosos. Eles acham que o conhecem. E por isso, gente, muitos estão perdidos. Às vezes no casamento, às vezes na carreira profissional, às vezes até mesmo no ministério cristão. Será que é o nosso caso nesta manhã? Bem, nós não precisamos nos perder mais. Pois segundo o que vamos ouvir hoje, Deus tem sabedoria para o caminho da vida. Eu quero ler com vocês, para começar, só a parte A do verso 3. Eclesiastes capítulo 10, verso 3. O texto inspirado pelo Espírito registra: mesmo quando anda pelo caminho. Vamos orar? Espírito Santo, eis a tua palavra. E quando nos colocamos diante dela, nós queremos lembrar do que disse o salmista, pois é no que cremos também. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. É luz que ilumina o nosso caminho. Que assim seja nesta manhã. Nós precisamos de tua ajuda. E rogamos por isso, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. É chuva hoje, é verdade. Bem, de calor hoje a gente não morre, né? Graças a Deus. A vida debaixo do sol, como temos ouvido, está cheia de dificuldade. Adversidades das mais diversas, perguntas sem resposta, acidentes inesperados, injustiças cruéis, pessoas tolas, etc. Os desafios são muitos. E às vezes eles ficam tão complicados que nós nos pegamos um tanto quanto perdidos. O que fazemos nesta situação? Que decisão tomamos? Que caminho escolhemos agora? A vida debaixo do sol é difícil mesmo. Difícil também é o texto que temos diante de nós. E eu digo isso porque ele apresenta uma variedade de formas literárias. Não é só uma coisa. Aqui você tem provérbio, você tem máxima, você tem anedota, você tem exortação, você tem ilustração. O pastor Philip Ryken, comentando o texto, escreve: não é tão fácil acompanhar o pensamento de Salomão aqui, porque ele parece misturado, assim como a nossa vida também está misturada às vezes. Ainda assim, gente, percebe-se certa ênfase na passagem. E ela nos aponta a direção da mensagem principal.
que abarca esses versos que vamos estudar. De maneira simples, eu posso apresentá-la dizendo o que já disse. Deus tem sabedoria para o caminho da vida. É do que você precisa nesta manhã? Ou será que é o que você quer nesta manhã? Então, ao longo do caminho, se é o que você quer, em primeiro lugar, escolha a sabedoria. Verso 1. O sábio escreve: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Vejam, é um provérbio de sabedoria e sua mensagem está bastante clara. A sabedoria é como um bom perfume, ela exala como um bom perfume. No entanto, não é necessário muito para estragá-la. Um pouco, diz o sábio, um pouco só de insensatez, um pouco só de tolice, pode às vezes destruir muito do que temos construído. Todos nós sabemos do que Salomão está dizendo. Basta uma palavra fora de ordem. Basta uma resposta irada. Entregue-se a um pequeno prazer egoísta. Tome uma decisão precipitada. Não precisa de muito para estragar o que temos construído. Por isso, entenda, dê atenção. A tolice debaixo do sol é extremamente perigosa. Ela põe a perder um monte de coisa. Certo, pastor, mas de onde a tolice vem? O verso 2 nos ensina. Salomão escreve: o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Se você está acompanhando o estudo com outra versão, ou se rapidamente olhou aí as notas de rodapé da sua NVI, é provável que você tenha lido o seguinte: o coração do sábio se inclina para a direita, e o coração do tolo se inclina para a esquerda. Veja, direita e esquerda aqui não são representações de ideologias políticas, como alguns gostariam de pensar. É errado usar o texto bíblico, tirando-o do contexto e fazendo-o servir ao que queremos. Não faça isso. Direita e esquerda aqui simplesmente representam caminhos diferentes que as pessoas tomam. Umas pessoas vão para cá, outras pessoas vão para lá. Dito isso, com o perdão dos canhotos, eu tenho que dizer que na Bíblia, a direita está mais associada à bênção, à força e à salvação. Para ficar como um único exemplo, falando sobre o julgamento final, Jesus disse que suas ovelhas estarão à sua direita e que os bodes estarão à sua esquerda. E, segundo o sábio, e isso é o mais importante, tudo começa no coração. O coração, explica o pastor Emílio Garófalo, não é apenas o órgão que bombeia sangue. Biblicamente falando, ele é a própria sede da personalidade, do intelecto,
da imaginação, da vontade. Então, o verso 2 aqui pode nos ajudar com a definição do sábio e do tolo. Quem é o sábio, segundo esse verso? O sábio é aquele cujo coração se inclina para o bem, ou seja, para Deus e para a sua vontade. O tolo é aquele cujo coração se inclina para o mal, ou seja, para longe de Deus e para longe de sua vontade. Eis o sábio, eis o tolo. Certo, pastor, mas como vemos o coração? Como sabemos quem é sábio e quem é tolo? Os versos 3 e 4 estão aqui para nos ajudar a responder. No verso 3, Salomão escreve: mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo de bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. A ideia aqui não é que o tolo anda pela vida dizendo a todo mundo: vejam, eu sou um tolo. Não. A ideia é que, por meio de suas ações, reações e palavras, o tolo se revela a todos. O tolo não consegue se esconder por muito tempo. Como está escrito no livro de Provérbios, o tolo a todos expõe a sua insensatez. Ao contrário dele, segundo o verso 4, o sábio não é precipitado. Quando no calor de uma situação, o sábio não explode com facilidade. Não paga com a mesma moeda. Não age sem antes pensar e considerar muitas vezes. Ele se controla. Ele se segura. Ele se mantém tranquilo. E assim diz o texto, ele evita muitos erros. Provando que também se acha em Provérbios. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio vai acalmá-la. Então vejam, é um contraste. Os primeiros versos deste capítulo nos colocam diante de duas opções, ou de dois caminhos. O caminho do sábio e o caminho do tolo. E a pergunta é óbvia: qual deles nós vamos seguir? Se escolher o caminho da sabedoria, você vai aprender a lidar com o tolo. Para começar, porque a tolice se percebe de longe. De novo, irmãos, o tolo não se aguenta. O tolo não se esconde. O tolo não passa sem ser notado por muito tempo. Em alguma situação, ele se revela. Por isso nós precisamos nos perguntar: será que nós estamos prestando atenção? Você sabe com quem trabalha mesmo? Você realmente conhece as pessoas com quem vive? Elas são sábias ou são tolas? Se são tolas, e você quer seguir o caminho da sabedoria, você precisa se preparar antecipadamente para quando a tolice delas explodir. Em alguns casos, como aprendemos com o capítulo 8,
o melhor a fazer é se afastar, gente. Mas na maioria das vezes, basta, segundo este capítulo, basta uma resposta tranquila. Responder com ira a alguém que está irado só vai piorar as coisas. Diz o ditado, é melhor ter um irado e não dois. Esse é um bom conselho, irmãos, para o ambiente de trabalho, para as nossas casas e até para a nossa igreja. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer em uma discussão é parar e contar até 10. Tentar se manter tranquilo. Para além disso, se você quer seguir o caminho da sabedoria, você não vai aceitar a tolice em seu próprio coração. Vocês viram isso? É onde a tolice nasce. Nós temos o costume de pensar em tolice como as coisas erradas que fazemos. Raramente pensamos na tolice como a causa das coisas erradas que fazemos. Mas vocês viram, a tolice nasce no coração. E ela conduz as palavras, ações e reações. Então, em vez de só falar do que falo, do que faço, eu preciso falar do que habita o meu coração. Meu coração está mais perto ou mais longe de Deus e de sua palavra? Meu coração tem mais fome do Senhor e de seus valores? Ou tem mais fome do mundo e de seus valores e propostas? Meu coração tem crescido em santidade diante do Senhor no que deseja, no que sonha, no que pensa? Ou ele tem sido vencido repetidamente pelo pecado? E veja, isso é de suma importância. Pois a tolice, como ouvimos, é extremamente perigosa. E ela não precisa de muito para destruir o que temos recebido de Deus. Família, igreja, trabalho, amigos. Por isso, irmão, esteja onde estiver, eu lhe chamo hoje a escolher a sabedoria, a ouvir a sua voz. Ela está te dizendo, ela está nos dizendo, não sejam tolos. São os tolos que pensam demais de si mesmos. São os tolos que se acham tudo na vida. São os tolos que rejeitam os bons conselhos. Os sábios não, gente. Os sábios são humildes. Os sábios sabem ouvir. Os sábios sabem que são pecadores. E quando pecam, eles se arrependem e voltam a Deus e a sua vontade constantemente. Escolha a sabedoria. Rejeite a tolice. Ao longo do caminho, em segundo lugar, aprenda com a sabedoria. Verso 5. Há outro mal que vi debaixo do sol. Um erro cometido pelos que governam. Vejam,
é mais um daqueles relatórios de Salomão. O rei de Jerusalém vai falar de mais uma coisa que ele viu debaixo do sol. O que foi que ele viu, gente? Ele viu um erro. Ele não viu muitos erros. Ele viu um erro. E só isso já é suficiente para provar o que ele nos disse antes. Um pouco de insensatez. Às vezes pesa mais do que sabedoria e honra. O erro, no entanto, o único erro, é agravado porque ele foi cometido pelos que governam ou por aqueles que lideram. Qual foi o erro que os governantes cometeram? Verso 6. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Em um contexto diferente, explica um comentarista, esta inversão poderia indicar a vitória da justiça. Quando ricos, exploradores e corruptos são devidamente rebaixados à posição que merecem. No entanto, não é o caso do texto. Outro estudioso comenta, rico aqui é sinônimo de rei. E rei, ao menos em Israel, deveria ser sinônimo de sábio. Mas não é o que vemos no exemplo de Salomão. Segundo o rei de Jerusalém, os que governam cometeram um erro. Eles colocaram tolos em cargos elevados e eles deixaram sábios em posições inferiores. As mesmas pessoas sobre quem o verso 3 diz que andam por aí sem o mínimo de bom senso. As mesmas pessoas cujo coração se inclina para o mal e para longe de Deus. Verso 2, estão agora no poder. Tornaram-se líderes. Cuidado, Alain. E o que acontece quando tolos ascendem ao poder, irmãos? Verso 7. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Veja, Salomão não está dizendo que só ricos ou reis podem andar a cavalo. É o seu jeito de dizer que quando tolos sobem ao poder, tudo fica de cabeça para baixo. Quem devia estar bem, está mal. Os tolos. Ou melhor, os sábios. E quem devia estar mal, está bem. Os tolos. E não se esqueça, tudo isso por causa de um erro só. Por isso, irmãos, se não queremos sofrer no futuro o que não precisamos sofrer, nós precisamos aprender com a sabedoria a escolher nossos líderes hoje, no presente. Jovem, você precisa ser sábio na escolha do seu cônjuge. É óbvio que a Bíblia não vai trazer o nome do seu esposo ou da sua esposa. Ainda assim, ela nos orienta muito através de princípios e dicas valiosas. Vamos começar pelo mais básico. Irmã querida,
Seu pretendente é crente? Ele nasceu de novo para Deus? Seu coração se inclina para o Senhor? Você consegue ver isso? Ah, não, ele não é crente. Então você não deveria nem sonhar com um relacionamento. Porque a questão está explicitamente declarada na Bíblia. Julgo desigual é pecado. Ah, pastor, ele é crente. Aí você deve se perguntar, minha irmã, ele é crente o bastante para ser capaz de me liderar em crescimento e piedade diante do Senhor? Ela é crente, irmão. É crente o bastante para valorizar a família acima de carreira profissional? Ele é crente. Através de seus estudos e trabalho hoje, ele te dá sinais de segurança, que vai ser o provedor e o protetor da tua família. Ela é crente. Ela te dá sinais agora de que alegremente consegue se submeter à liderança do Senhor aqui, na casa dela, na igreja do Senhor. Você precisa escolher bem. Crentes, nós precisamos escolher bem os pastores e presbíteros que vão nos liderar. De novo, meu nome não está lá na Bíblia, não. E talvez, bem, só de alguns presbíteros, né? Filipe está na Bíblia. Mas tem uma outra grafia, viu, meu irmão? O teu é meio grego, eu acho. Você não vai encontrar nomes lá. Mas será possível que você não sabe que a Bíblia está cheia de capítulos que vão nos dar instrução para esses momentos importantes da igreja? Pegue 1 Timóteo capítulo 3, só esse texto. Lá está registrado que os nossos pastores devem ser aptos para o ensino. Eles precisam amar o estudo da palavra. E mais do que isso, eles precisam ser capazes de ministrar a palavra. Por quê, gente? Porque é assim que se alimenta, é assim que se protege, é assim que se desenvolve crentes para a glória de Deus. Ah, pastor, então se ele for um comunicador fiel da palavra, é o suficiente? Não. Lá tem uma longa lista que fala de caráter. Fiel à sua esposa, moderado em todas as coisas, bom testemunho dentro e fora da igreja, consegue liderar bem a sua casa, não é um neófito, ou seja, não é inexperiente nas coisas do Senhor, nem na vida. Nós temos material o suficiente para nos ajudar em nossas escolhas. E quanto aos governantes, gente? Eu nunca disse a vocês para votar nesse ou naquele candidato. Vou fazer hoje. Brincadeira, viu? Eu não posso fazer isso. E eu sei que a maioria que faz isso faz por razões pessoais, inclusive. Mas como pastor de uma igreja local, que alimenta o seu rebanho pela Bíblia, eu tenho a obrigação de levantar algumas coisas. Nossos candidatos se aproximam ou se distanciam de Deus e de sua vontade? Como é que eu sei disso? Eles levantam bandeiras, eles fazem discursos, eles lançam propostas. Tais coisas, sejam eles crentes ou não, glorificam a Deus ou são explicitamente contra Deus, sendo contra a palavra? E a vida pública destas pessoas? O testemunho de vida deles é um testemunho de serviço
abnegado à sociedade. Eu espero que tenha gente assim na vida pública. Ou é um testemunho de ganho pessoal, de vantagem familiar. Nós temos material o bastante para fazermos boas escolhas. E isso é muito importante, gente. Pode ser um pequeno erro para alguns, mas se errarmos, vai nos levar a grandes consequências. Jovem, especialmente as meninas que me escutam. Um marido tolo vai levar toda a sua família para longe de Deus. Um pastor tolo vai botar toda uma igreja ao enfraquecimento espiritual. Governantes tolos têm o potencial de colocar um país inteiro de cabeça para baixo. Sejamos sábios. E aos que governam, aos que lideram, vamos aprender com esse texto também. Vocês viram. A cidade está de cabeça para baixo por causa de um erro dos que governam. Irmão, seja sincero. É assim que está a sua casa? É assim que está seu trabalho? É assim que se acha o seu ministério? De cabeça para baixo. As coisas estão invertidas, fora do lugar, por causa de um erro seu na liderança, na condução. Se você chega a essa conclusão, faça alguma coisa. Hoje pela manhã, reconheça o seu erro. Se arrependa diante de Deus. Peça perdão às pessoas contra quem você tem pecado e retome o caminho da liderança que glorifica a Deus e abençoa o próximo. Sabe qual é? Servir as pessoas que Deus te confiou e não dominá-las. E mais uma coisa, irmãos. Como líderes, nós precisamos aprender a fazer as melhores escolhas. Esse é o problema do texto. Os tolos foram colocados em cargos elevados pelos líderes. O texto não nos diz por que o fizeram. Talvez tenha sido falta de atenção, ingenuidade. Talvez tenha sido por amizade. Quem sabe, por ganho pessoal, acertos políticos que ajudam, beneficiam uns aos outros. Eu não sei. O que eu sei que está escrito aí na sua Bíblia e na minha, é que por causa deste erro, a cidade inteira está de cabeça para baixo. Nós não podemos cometer o mesmo erro. Se elevarmos os tolos à liderança, todos sofrem. E se elevarmos os sábios à liderança, todos ganham. Que Deus nos ajude, irmãos, a fazer as melhores escolhas para a glória dEle e para o bem daqueles que nos foram confiados. Então aprenda com a sabedoria, escolha a sabedoria e, por fim, valorize a sabedoria. Versos 8 e 9. Quem cava um poço, cairá nele. Quem derruba um muro, será picado por uma cobra. Quem arranca pedras com elas, se ferirá. E quem racha lenha, se arrisca.
soltos ou arrancados de seu contexto. Esses versos parecem falar só sobre o cuidado que precisamos ter enquanto trabalhamos. O caçador, que cava um poço como armadilha, precisa ter cuidado para não cair nele. Um agricultor que precisa mover um muro de pedras desta plantação para aquela, precisa ter cuidado para não ser picado por uma cobra. O construtor, seja trabalhando com pedra ou madeira, lenha, precisa ter cuidado para não se machucar com os objetos de seu trabalho. É um conselho sábio. É útil. Mas talvez tenhamos mais por trás destes versos. Se não os isolarmos, se levarmos em consideração o contexto. Qual é o contexto, gente? O contraste. O caminho do sábio e o caminho do tolo. Nós precisamos chegar à conclusão de que o autor não está falando só sobre cuidado. Ele também está, ou ele está principalmente falando sobre o resultado da tolice. Quem cava um poço para pegar alguém, pode acabar caindo nele. Quem derruba o muro que não lhe pertence, pode acabar sendo picado por uma cobra. Quem quer machucar o próximo com pedras pode ser machucado. E quem corta a lenha que não é sua, está arriscando a vida praticando um roubo. Nas palavras de um comentarista que resume o ensino do texto, é porque o mal deve cair sobre a cabeça de seus autores. É o fruto da tolice. Mas tem outro caminho, ainda bem. Versos 10 e 11. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? Notem, os displicentes e os tolos, versos 8 e 9, acabam se machucando. Porém, segundo os versos 10 e 11, os que agem com sabedoria asseguram o sucesso. Como é que se assegura o sucesso, gente? Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. O que é isso? O tolo. Porque não se prepara adequadamente para o que tem que fazer, gasta mais energia, toma mais tempo. O sábio que senta para se preparar, ele faz mais e às vezes em menos tempo. Como é que se assegura o sucesso do que estamos fazendo? Se a cobra morder antes de ser encantada, para que serve o encantador? Se no verso 10, sábio é quem se prepara para trabalhar, no verso 11, sábio é quem não deixa o trabalho para depois. Se demorar para encantar a cobra, irmão, ela vai acabar mordendo. O encantador pode até morrer com isso. Os dois versos, 10 e 11, nos convidam a considerar o valor da sabedoria. Em alguns momentos precisamos sentar e planejar, em outros precisamos agir antes que seja tarde demais. Então vejam, a sabedoria não nos ajuda só com o como fazer. Ela nos ajuda também com o quando agir. Ovídio
Um poeta romano escreveu: às vezes é tolo se apressar e às vezes é tolo se demorar. E o pastor Philip Ryken, que citei mais cedo, escreve no seu comentário: o sábio não está atrasado, o sábio nunca está adiantado, o sábio está sempre no tempo certo. Não é o que queremos? Para usar as palavras do nosso texto, não queremos algum sucesso no que fazemos? Não queremos ter êxito no que buscamos, seja na família, na igreja ou no trabalho? E me permitam dizer, não é pecado desejar isso. Nossos primeiros pais foram colocados em um jardim, com a missão não só de desfrutar dele, mas também com a missão de cultivá-lo, desenvolvê-lo. Deus espera que os crentes trabalhem, realizem e alcancem sucesso no que fazem, para trazer mais glória ao nome dele e para trazer mais bem à humanidade. Para tanto, irmãos, segundo a sabedoria desse texto, nós precisamos nos preparar. São os tolos que cortam lenha com um machado cego. É por isso que você tem a impressão que algumas pessoas nunca saem do canto. Nem no trabalho, nem na igreja, nem na família. Estão sempre batalhando, mas não vão. Talvez falte essa sabedoria. Os sábios percebem que o machado precisa de algum cuidado. Eles se sentam para preparar-se para fazer melhor. Isso se aplica à carreira profissional, irmãos. Você quer chegar longe na vida? Não tem outro caminho. Você precisa se preparar. Isso significa estudar muito. Receber o melhor treinamento possível. Ir atrás de adquirir as melhores ferramentas que há no mercado. Não tem outro caminho não, irmão. E se aplica aos relacionamentos. Um jovem que se prepara para casar tem mais chance de desfrutar de um casamento saudável do que aquele jovem que se entrega a paixões rápidas e passageiras. E se aplica ao nosso ministério na igreja. Você quer começar um pequeno grupo? Quer começar um grupo de discipulado? Quer começar uma nova igreja? Certifique-se que você tem tudo o que precisa antes de começar. Prepare-se. Isso é um lado do ensino. O outro é, você quer assegurar o sucesso dentro daquilo que é possível? Trabalhe diligentemente. Porque se a cobra não for encantada, ela vai morder o encantador. Sabe o que significa isso? Você já sabe o que fazer? Então faça com toda a sua força. Qual é o seu trabalho hoje? Não, pastor, meu trabalho hoje é estudar. Então estude. Desligue o celular, diga não às distrações. E como seu pai e sua mãe, que passam 10, 12 horas no trabalho, faça você o mesmo. Senão você não vai chegar a lugar algum. Qual é o seu trabalho hoje? Ah, pastor, eu sou vendedor. Irmão, não fique esperando que os clientes caiam do céu. Vá caçar. Faça contatos, estabeleça pontes, corra atrás dos clientes. Ah, pastor, eu sou professor, eu sou pastor, eu sou pregador, meu irmão. Se você não gosta de estudar,
Faça outra coisa da vida. Um jovem me procurou muitos anos atrás no gabinete dizendo que queria ir para o seminário. E aí eu dei para ele a Teologia Sistemática de Wayne Grudem, 1.300 páginas. Falei, irmão, lê esse livro, quando tu terminar a gente conversa. Ele disse, não pastor, eu não quero ler não, eu quero ir para o seminário. Falei, esse daqui é o menor que tu vai encontrar lá. Se tu não gosta de estudar, irmão, caça outra coisa para fazer da vida. E se tu se dedica, ou se tu foi chamado para ensinar lá na UF, lá no Colégio X, ou aqui, trate de organizar a sua agenda para se dedicar ao estudo e à preparação, porque não tem sucesso sem trabalho duro. Tudo isso, irmãos, é bom e muito apropriado, mas também pode ser bastante perigoso. Em que sentido? Escute as palavras de uma senhora, conselheira de executivos de alto escalão. O nome dela é Mary Bell. E ela escreveu: o sucesso é o álcool dos nossos dias. As melhores pessoas dos nossos dias não abusam mais do álcool. Elas abusam de suas próprias vidas em uma busca constante e frenética por maiores conquistas. Vira uma doença. Não, vamos chamar pelo nome certo. Vira um pecado, uma idolatria. Perdemos o encanto com essa conquista atual rapidamente. E então colocamos toda a nossa força na direção da próxima. E depois da próxima. E depois da próxima. E quando falhamos no realizar, no conquistar, no ter sucesso, nós ficamos destruídos. Nos sentimos incompletos, inadequados, perdedores, irrelevantes na sociedade. Isso é o que o pecado faz. Por causa do pecado, nosso coração tem a tendência natural de transformar coisas boas em coisas máximas. E toda vez nós quebramos a cara. Esperamos demais de algo ou alguém que não é capaz de nos dar. Então, como é que se desfaz o encanto pecaminoso do sucesso que às vezes agarra o nosso coração? Seja você crente ou descrente, você precisa olhar para a cruz de Cristo. Se não entende, eu espero que você entenda o que a maioria aqui entende. Nós não somos aceitos diante de Deus pelas grandes coisas que realizamos na vida. Nós só somos aceitos diante de Deus pela grande coisa que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E o que foi que Ele fez por nós na cruz do Calvário, irmãos? O Rei de toda a glória, que vivia cercado por santos anjos, que diante dele cobriam os olhos. O Rei de toda a glória, o Cordeiro de Deus, o Santíssimo Filho do Senhor, em quem jamais habitou o pecado, subiu à cruz, assumiu os nossos pecados e pagou pela nossa salvação.
Esse é o evangelho que pregamos. Essa é a melhor notícia da nossa vida. E quando nós, humildemente, tomamos consciência do nosso real tamanho, pecadores, miseráveis, que precisam de Deus, e olhamos para o grande Salvador que Ele nos deu, somos salvos. E quanto mais olhamos para o grande Salvador, mais queremos realizar grandes coisas para a glória dEle. Só que quando não conseguimos, e nós não conseguimos tudo o que queremos, não somos destruídos. Não precisamos entrar em depressão profunda. Não precisamos pensar em tirar a própria vida. Porque não passamos nesta prova, porque não conseguimos aquele emprego, porque ainda não tivemos filhos, seja lá o que for. Está tudo bem. Porque para Deus, nós não valemos o que produzimos. Nós não somos definidos por nossa conquista pessoal de vida. Para Deus, irmãos, nós valemos o preço do sangue de Jesus. E nós fomos alvos do sucesso da obra de Cristo na cruz. Ali, Ele nos fez salvos, perdoados, filhos e filhas adotivos do Pai. Tá bom, irmão. Não tem nada maior na vida. Você crê assim? Então veja, você não precisa se perder demais. Você tem um grande Salvador. E o Salvador te deu um grande mapa cheio de sabedoria. Você precisa fazer nesta manhã é escolher a sabedoria. É ser humilde para pedir ajuda à sabedoria. É valorizá-la mais do que qualquer outra coisa na vida. Fechando o sermão do monte, Jesus diz, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces sobre a rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Mais do que qualquer outra coisa. O que faz de alguém um tolo na vida é ouvir e não atender à voz do Salvador que fala na palavra. Se assemelha ao insensato que construiu sua casa sobre a fraca areia deste mundo. E mais do que qualquer outra coisa também, o que faz de alguém um sábio aos olhos de Deus é ouvir e atender à voz de Cristo na palavra. Isso vai te ajudar a construir toda a tua vida, não sobre a areia fraca deste mundo, mas sobre a rocha inabalável que é o Senhor Jesus. Curve a sua cabeça e faça a sua oração respondendo à palavra de Deus que você ouviu nesta manhã.